Hoje eu vou ter o privilégio de iniciar uma série, Caminhos da Cura, e queria tocar num tema que falou comigo nessas últimas semanas, um tema que a gente cansa de ouvir, mas às vezes esquece de praticar. Vou falar sobre perdão, esse é o título do tema hoje. Pedir, liberar e receber. Esse tema falou comigo nas últimas 3 semanas, porque talvez seja fácil para eu viver, mas para praticar eu tive que passar por um processo de pedir, liberar e receber perdão. Para começar, eu queria ler um texto com vocês, de Mateus, capítulo 6, versículo 12 e 15. Para quem está com a Bíblia aí. Diz assim o texto: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu queria orar de novo, para a gente começar. Senhor Deus e Pai, quero, neste momento, entregar a minha vida, Pai, ao seu altar. Quero que você me use, ó Deus, como fonte, como canal de bênção agora nessa igreja, Deus. Que o Senhor possa me inspirar para poder levar a tua mensagem a esta igreja, Pai. Quem não está nos assistindo, quem está aqui conosco hoje, que eles possam, ó Pai, receber a tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa mostrar as verdades que há em tua palavra, Deus. Eu oro para que o Senhor me conduza, Pai, me dê a sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu escolhi esse texto porque ele procede da oração do Pai Nosso, termina no versículo 13, mas o versículo 14 e 15 eu achei interessante porque ele repete do assunto do perdão. Dentre todos os pontos que tem na oração do Pai Nosso, elementos importantes, eu achei interessante que como Jesus repete no versículo 14 e 15 sobre o perdão. E aí eu pensei, poxa, deve ter coisa para a gente poder meditar mais profundamente nesse texto, então. E aí quando a gente fala do perdão, eu fico pensando, qual é a nossa reação quando a gente ouve a palavra perdão? Qual é a sua reação quando você ouve a palavra perdão? A sua reação é de raiva, de rancor, de mágoa? O que você mais precisa quando você ouve a palavra perdão? Você precisa liberar perdão? Você precisa receber? Você precisa pedir? Então, eu queria tentar definir primeiro, conceituar essa palavra perdão, e depois, meditando na palavra, definir conforme a Bíblia nos diz. Eu fiz uma pesquisa rápida no dicionário. Para quem não sabe o que é dicionário, Davi, é um livro. A gente conhecia como Aurélio, né? Um conjunto de palavras que definem. Fiz uma pesquisa rápida no Google. O Google diz assim, que perdão remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto. Ele diz também que perdão é ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Interessante. Guarde essas definições, porque eu quero usá-la depois para explicar outras coisas. Na filosofia, um filósofo famoso aí, brasileiro, Luiz Felipe Pondé, diz que o perdão é coisa de gente saudável, pouco narcísica e que é capaz de amar. Colocando também uma definição aqui do ateu, o ateu diz que é apenas uma experiência psicológica de moral superior. E no latim, a etimologia da palavra significa perdonare. Se a gente fazer a separação, é um conjunto de duas palavras.
Per, que significa por inteiro, donare, que significa doar ou entregar. Perdonare, entregar-se por inteiro. Minha boca está secando demais. Vamos lá. E na Bíblia, o que significa perdão? Fica difícil definir numa frase ou em poucas palavras, né? Mas eu queria adiantar. A gente cantou aqui agora, eu estava meditando no louvor, e tem muitas coisas no louvor que às vezes falam no nosso coração e passa despercebido quando a gente só canta. E eu percebi, fazendo esse estudo, que o amor de Deus está no perdão também. Perdoar é o amor de Deus. Mas antes de definir isso, eu queria meditar e comentar também que a fonte do perdão está em Deus. Salmo 86:5 diz o texto: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. A fonte do perdão verdadeiro está no Senhor. Perdão revela o amor de Deus. Então eu quero fixar isso nas nossas cabeças agora, porque não tem como entender o perdão, não tem como eu perdoar se eu não entender o perdão de Deus. Pensando nisso, eu quero então fazer um exercício aqui de perguntas e respostas, tá? Buscando na luz da palavra e colocando algumas perguntas nesses 3 pontos sobre perdi, tá vendo o mineirês? Estou ficando à vontade. Liberar e receber. Então, a gente vai tentar responder aqui essas 3 perguntas: pedir para quem, liberar para quem, receber de quem, pedir por quê, liberar por quê, receber por quê, receber de quem, por quê ou como. Também como. Mais uma vez a água. Queria começar então com pedir. Tomei um susto aqui agora, porque o meu reloginho da apresentação já está 1h40. Não passou 1h40, né? Eu vou resetar aqui então. Então, primeiramente, pedimos perdão a quem? Primeiramente, para Deus. Na oração do Pai Nosso, que a gente leu no Mateus 6, a gente faz uma oração. Jesus nos ensina a pedir perdão para Deus. E aí tem uma condição interessante, que ele ensina a gente a orar pedindo perdão para Deus. Em seguida, ele fala na medida que nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, por que eu devo pedir perdão para Deus? O versículo de Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo assim justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o básico é saber, eu peço perdão a Deus porque eu sou pecador. Eu peço perdão a Deus porque eu não mereço a graça, eu não mereço a salvação. Então, só Ele pode me perdoar, só Ele pode me livrar da condenação. E através da redenção em Cristo Jesus. Jesus, o Vinícius estava ministrando aqui, coincidentemente citou um versículo que eu queria citar agora. Essa ponte de redenção em Cristo Jesus, na qual a gente pode pedir perdão para Deus, foi feita pelo próprio Jesus. João 14,6 fala que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a ponte que nos permite nos reconciliarmos com Deus. Então, quando pedimos perdão a Deus, a gente tem essa ponte construída através de Jesus para receber essa redenção, nos livrando da condenação. Então, como pedir perdão?
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Então, como eu peço perdão? Confessando, claro. Falando com Deus, confessando, entregando-se a Deus. Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Basta pedir, clamar, orar. É incrível que às vezes a gente acha que não tem pecado. Eu já tive algumas experiências de compartilhar do amor de Deus e falar, olha, você precisa pedir perdão para Deus. As pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho pecado. Eu sou bom, eu faço bem, eu ajudo em algumas casas de esqueci a palavra. Essas casas que ajudam... Isso, obrigado, esposa. E aí as pessoas, por praticarem atos de bondade, por não beber, não fumar, por não matar, não roubar, acham que não tem pecado. E aí a gente entende que, na palavra de 1 João 1, 9 e 10, a Bíblia fala que todos temos pecados. Aliás, Romanos 3, 23 e 24. E quando a gente diz que não tem pecado, eu faço de Deus mentiroso. Então está claro isso? Todos pecamos. Todos nós pecamos. E por nós temos pecados, o nosso salário, não coloquei esse versículo, mas o salário do pecado é a morte. Então só Jesus pode quebrar essa condenação quando a gente confessa os nossos pecados a Ele. Está bem até aqui? Porque depois desse momento aqui, eu quero colocar outros pontos, mas é importante a gente entender o amor de Deus, o perdão de Deus, para a gente poder aprender a perdoar uns aos outros, e receber o perdão e liberar o perdão. Ainda no pedir, para quem? Então, para o próximo. Então, parece que até aqui estava fácil, porque quando a gente cria um relacionamento oculto com Deus, lá no nosso quarto, na nossa casa, sentado, ouvindo a pregação, parece fácil. Vou falar dos meus pecados para Deus, dos piores que sejam, né? Vou sentir o perdão de Deus, Ele vem com o seu alívio, com o seu perdão, mas parece fácil. E quando chega para o próximo, pedir para o próximo, e quem é esse próximo? Esse próximo, esposa, marido, filhos, irmãos, irmãs, colegas de trabalho, familiares, tio, tia, sogro, sogra não, sogra também. Então, refletindo mais a fundo nisso, por que eu devo pedir perdão? Eu vou repetir esse versículo de 14 e 15 de Mateus, que diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, o amor de Deus é incondicional. Não importa o que você faça, não importa o que você deixa de fazer, não importa de como você é, o amor de Deus não muda para você. É incondicional, não depende de condição nenhuma para você receber esse amor. Mas para você pedir perdão, receber esse perdão, você entende que você precisa perdoar? Difícil, né? Uma condição que volta na hora, né? Quando eu aprendi pela primeira vez na oração do Pai Nosso, que eu estava pedindo perdão por meus pecados, na medida que eu perdoo as pessoas que me ofenderam,
eu começava a contar os meus pecados, para saber quantas pessoas me ofenderam, para ver se eu estava batendo a conta. Mas então, como? Como pedir perdão? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. O versículo de Colossenses 3,13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem uma diferença entre pedir desculpa e pedir perdão. Eu tentei entender melhor essa questão, mas a melhor explicação que eu vi é que quando você esbarra em alguém, você vira para a pessoa e pede desculpa. Você não teve intenção de esbarrar nessa pessoa. Mas o perdão, a gente pede quando a gente tem intenção de machucar. Pode ser que você nem imaginou as consequências da ofensa, mas você teve intenção de machucar. E quando eu leio esse versículo de Colossenses 3,13, na qual fala, perdoe como o Senhor lhes perdoou, eu fico imaginando a intensidade do perdão que a gente precisa perdoar, a intensidade do amor que a gente precisa exercer, como Jesus fez conosco. Então, o perdão que Deus nos traz é um perdão de livrar a gente da condenação, de curar nossas almas, de cancelar a dívida, cessar a dívida, e aí ele pega e fala, perdoe assim como eu perdoo você. Eu sei que não é fácil, mas o mesmo amor que a gente recebe no perdão de Deus, esse mesmo amor nos ensina e nos dá coragem e força para também pedir perdão. Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 e 4, ele dá um alerta, diz assim, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Obrigado. Então, Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 e 4. Obrigado, Heitor. Tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e a você disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, na matemática do perdão, todo dia, quantas vezes for preciso. Mas se eu quero ainda insistir em como perdoar, porque esse como, ele nos provoca a exercer o perdão, exercer o pedido de perdão, ainda estou na parte de pedir, e eu fiquei imaginando por que a gente tem tanta resistência em pedir perdão. E aí, conversando também com o pastor, cheguei a uma conclusão que a maior dificuldade que nós criamos ao pedir perdão é o orgulho. É o orgulho de se expor, porque a gente fica vulnerável quando a gente vai pedir perdão. E a nossa natureza pecaminosa constrói um orgulho tão grande que cria essa resistência na hora de pedir o perdão. Talvez a gente fica esperando as coisas acontecerem para criar uma oportunidade de pedir perdão. Ou, às vezes, a gente fica esperando alguém pedir perdão para nós. E aí vou linkar o próximo slide. Mas o interessante é que Deus, ele está pronto para nos perdoar. E, às vezes, nós criamos condições para perdoar ou para receber perdão. Então,
Como liberar? Para quem eu libero perdão? Ainda o próximo. E o próximo é aquela listinha que eu falei, incluindo a sogra. Tá? Eu acho que a minha sogra deve estar assistindo. Sogra, você está na lista. Todas. Então, por quê? Por que eu devo liberar perdão? Então, eu já aprendi a pedir perdão para Deus, eu já aprendi a pedir perdão ao próximo. E agora eu quero entender por que eu devo liberar perdão. Porque você pode ser a pessoa que está recebendo o perdão de alguém. E aí você tem uma decisão em liberar o perdão ou não. Na verdade, você não tem essa opção. Porque não tem como você pedir perdão, não tem como você aceitar o perdão de Deus, não tem como você entender o perdão de Deus se você não liberar perdão também. Marcos 11, 26 diz assim: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Já parou para pensar que além de pedir, devemos liberar perdão também? E igualmente a Deus? E não é um perdão tipo assim, olha, eu te perdoo, mas se você fazer de novo, aí a chapa vai esquentar. Não. É um perdão que cessa a dívida, quitou o último folhinha do carnê do boleto, do financiamento. Se pecar de novo, abre um novo financiamento. Esquece aquele, está cessada a dívida. E se pecar de novo, vou perdoar de novo. Então, eu sei que não é fácil, mas para revelar o amor de Deus na vida das pessoas, o perdão é a melhor maneira de você revelar o amor de Deus na vida de alguém. Nos enganamos quando achamos que devemos liberar perdão somente quando o nosso ofensor pede perdão. Você lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Perdoa na medida que eu perdoo. Então, é erro nosso, engano nosso, achar que eu só devo perdoar quem me pede perdão. Eu só devo perdoar quem sofreu o suficiente para eu poder aceitar o perdão dela. E às vezes a gente nem imagina, mas criamos ofensores na nossa vida que nem sabe que nos ofendeu. Esses dias, entrando na igreja ali, tropecei no Heitor virou a cara umas 2 semanas. Fui abordar ele e falei, o que aconteceu, Heitor? Ele falou assim, aquele dia você tropeçou comigo, nem pediu desculpa. Eu falei, não, então você me desculpa, Heitor. Ficou 2 semanas sem ligar para mim. Virou a cara. É brincadeira. Não quero minimizar aqui ofensas que machucam a alma, machucam nosso coração. Mas às vezes a gente deixa coisas mal resolvidas lá no passado e vai carregando, e são coisas que não têm muita importância. E você vira a cara, você deixa de convidar para um evento importante da sua vida, e isso inclui às vezes familiares, inclui amigos, e quando você para pensar, a pessoa está vivendo a vida dela e você ainda está carregando aquela mágoa porque simplesmente você não liberou o perdão. Não liberou o perdão que o Senhor nos ensinou a perdoar, que é cancelar a dívida. Então, como? Marcos 11, 25 diz assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Você percebe que tudo que envolve Deus perdoa, mas perdoa também. Deus quer te perdoar, mas quer que você perdoa também. Deus quer que você aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão e também aprenda a receber o perdão. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, além de pedir perdão, é entender que eu preciso receber esse perdão independentemente da pessoa, independentemente da ofensa.
Eu sei que, às vezes, somos injustiçados por várias situações, mas liberar o perdão, o maior beneficiado é você. A pessoa pode até... Você pode até ter uma oportunidade boa de alguém vir pedir perdão para você, e aí você demonstrar o amor de Deus e perdoar, mas eu tenho certeza que se você liberar antes mesmo disso acontecer, e se isso acontecer, você vai estar aliviado, você vai estar consolado pelo Senhor, tá? Você vai estar pronto para uma próxima fase da sua vida. Então, eu queria falar agora sobre receber. Eu acho que o meu relógio aqui parou um pouco agora, porque só está 18 minutos. Oi? Falando sobre receber, para quem, ou de quem, de Deus e do próximo. Por que de Deus primeiro? Eu coloquei. Porque às vezes a gente pede perdão para Deus. Ah, Deus, me perdoa porque eu dei uma rasteira no Heitor na entrada do culto uma vez. Ele caiu, bateu a cara. Puxa vida, Deus. Eu não me perdoo porque ele ficou com a cara feia, mais do que ele tem hoje. E aí, a gente se condena. A gente se condena porque parece que Deus não perdoa todos os pecados, todas as ofensas. E, lógico que eu estou brincando aqui, mas existe coisa na nossa vida que a gente faz e acha que Deus não está preparado para nos perdoar. Então, a gente fica nos cobrando sobre isso, mas eu quero te dizer que Deus perdoa todos os pecados. Todos. Não existe pecadinho, pecadão, não existe essa diferença. Ele perdoa todos os pecados. Então, receber perdão pode parecer a parte mais fácil, tá? Mas existem essas armadilhas do nosso orgulho. Deus perdoa tudo, menos isso. Tá? E para o próximo, por que receber perdão do próximo? Parece o mais fácil, né? Alguém pecou contra você, ela pediu perdão, e beleza, recebi. Mas ela não sofreu o suficiente para poder pedir perdão para mim. Nossa, eu não vi ela se humilhando, eu não vi ela chorando, eu não vi ela ficando pobre, eu não vi ela ficando doente. Eu não sei se esse perdão dela é real. Eu não sei se está dentro das minhas condições de aceitar perdão. Deixa eu ver aqui os meus parâmetros de aceitar perdão e receber. Será que esse é o perdão que Jesus nos ensina a receber, a dar, a pedir? Então é interessante que às vezes a gente condiciona o recebimento do perdão. Se não estiver dentro dos meus critérios, eu vou analisar com calma e depois eu vejo. Eu brinco com a Karina de vez em quando a gente briga, e aí, para poder reconciliar, tem que ter o perdão. E aí eu estou muito bravo, e às vezes ela é muito brava, ela fala, você me perdoa. E eu falo assim, tá bom. Eu falo, mas você não vai falar comigo? Agora não, eu vou analisar o seu perdão. Depois que eu acalmar, eu vejo se eu te perdoo ou não. É uma brincadeira, porque a resposta dela ou a minha de vez em quando é assim, o problema é seu, eu já pedi perdão. Você quer aceitar? Aceita. Não quiser aceitar, vai resolver com Deus. E aí, eu percebi que tem bastante água aqui, tá, Heitor? Eu percebi que às vezes a gente cria esses critérios falsos porque a gente não entendeu ainda o perdão de Deus. Se você entender o perdão de Deus, se você entender o amor de Deus, você vai perdoar, você vai liberar perdão e você vai receber o perdão mais fácil ainda. Então, por que eu recebo o perdão de Deus, recebo o perdão das pessoas? O Salmo 32:1 diz assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Hoje cedo eu tive uma inspiração, porque a gente acordou 7 horas da manhã, mais ou menos, nos arrumamos, e aí eu percebi que o Davi estava se arrumando, eu me arrumando, e todo mundo estava vindo para a igreja.
E eu ficava pensando, como eu sou feliz. Como eu sou feliz, porque, graças a Deus, dentro de casa, todos os conflitos que tivemos que exigiu o perdão de alguma das partes, a gente conseguiu praticar. Eu lembro uma vez que eu tive um exagero com o Davi, e aí, um exagero de disciplina, o Davi ficou magoado, ficou aquele clima em casa, e aí a Karina, né, na minha orelha e tal. Aí eu falei, então, bom, Davi, vem cá. Aí pedi perdão para ele, o Davi emocionado e tal, daqui a pouco veio a Alice pequenininha chorando assim, e perguntei, Alice, por que você está chorando? Ela, não sei, porque o Davi também está chorando. Eu falei assim, é o Espírito Santo, é Deus curando todo mundo, porque todo mundo presenciou meu exagero com o Davi. E aí eu percebi que toda vez que a gente tem conflitos dentro de casa, não é difícil a gente se arrepender e pedir perdão com os outros. Então eu percebi como eu sou feliz dentro da minha casa, como eu sou feliz com a minha família. E as pessoas, o Salmo 32 diz, então, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Você quer ser feliz? Começa a perdoar. Começa a liberar perdão. Começa a receber perdão. Então, como? Como receber perdão? Efésios 4:32 diz assim, seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. De novo, perdoe, mas aprenda com Cristo. Não tem como você perdoar, pedir perdão e não perdoar. Não tem como você pedir perdão e não receber. Não tem como você pedir perdão e não liberar perdão. Às vezes não queremos receber perdão de outras pessoas, eu já disse aqui, porque condicionamos. Parece a parte mais fácil. Mas às vezes a gente cai, eu vou repetir, a gente cai no engano de achar que a gente precisa condicionar o perdão da pessoa. Se eu estiver condicionando o perdão da pessoa, eu não estou imitando o amor de Deus. Eu não estou imitando o perdão que eu recebi do Senhor. Do que você mais precisa? Talvez, de tudo que eu coloquei aqui, fica 3 perguntas. Você precisa pedir perdão para Deus, para o próximo, para a sogra. Você precisa liberar perdão. Talvez você ainda guarda alguma coisa, alguma mágoa. Você talvez precisa receber perdão. Você precisa se sentir perdoado. Provérbios 28:13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa... Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tem uma escritora chamada Lisa TerKeurst, acho que é isso o jeito que fala o nome dela. Ela diz assim que a confissão interrompe o ciclo do caos no coração. E o perdão quebra o ciclo do caos entre nós. Então, voltando para a definição, porque no começo eu dei a definição do Google, da definição da filosofia, do ateu, até da etimologia da palavra do latim, mas agora eu quero, de tudo isso que eu expus, tentar definir com vocês o que é o perdão segundo a Bíblia. Agora vai começar a pregação, tá? Brincadeira. Então, o que é perdão? Eu acho que a melhor frase que define o perdão, que eu encontrei com a ajuda do pastor Carlos, eu tive que fazer algumas modificações, mas a melhor frase que eu encontrei perdão é uma perda que se transforma em ganho de cura, alívio e libertação. Por que cura?
Porque perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que a ofensa que o ofensor é um pecador como você, que precisa tanto de Jesus quanto você. Por que alívio? Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar as pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, outros aprendem a perdoar. E isso traz alívio. Por que libertação? Não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso do rancor. Então, para você, o que é perdão? Uma palavra tão pequena, com tantos significados, né? Com tantos efeitos na nossa vida. Quando você ouve essa palavra, você entende ela como simplesmente um evento bíblico, de que Deus um dia mandou seu Filho amado para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados? Ou é algo vivo no seu dia a dia, na sua vida? Porque constantemente, se a gente vacilar, a gente ofende sem querer, ofende por querer. Existe a questão dolosa e culposa. E aí a gente cai na armadilha de achar que as ofensas não machucam. A gente se engana por achar que um simples me desculpa vai resolver tudo, porque a gente torna a repetir aquele erro. Mas o perdão de Deus, ele nos ensina a revelar o amor de Deus. Eu tive uma experiência recente no meu trabalho. Eu estava trabalhando há 3 anos numa empresa, e aí eu fui convidado a trabalhar numa nova empresa. Eu tinha um grupo de WhatsApp com todos os funcionários que trabalhavam na minha equipe. E aí, quando eu mudei para essa nova empresa, eu mudei o título do grupo do WhatsApp e criei amigos da empresa XY. E lá eu incluí todos os amigos do antigo trabalho. E quando o grupo começou a ficar movimentado, todo mundo se cumprimentar, tal, daí sentiram falta de uma pessoa. E essa pessoa do antigo trabalho, eu tive um desentendimento muito grande. Tive uma situação que ele não aceitou uma atividade, e aí ele ficou bravo comigo. Depois de mais ou menos 2 horas que eu tinha conversado com ele sobre uma atividade que ele não queria fazer, ele me ligou. Eu estava saindo para visitar um cliente, estava ali no posto, aqui na Marginal mesmo. Ele me ligou e falou: espera que eu estou indo aí. Logo em seguida, eu recebi o telefonema de uma assistente. Ela falou: o fulano de tal está indo atrás de você, parece que ele está bravo, acho que ele vai te pegar. Aí eu falei: não, tranquilo, eu estou com mais uma pessoa aqui, deixa ele vir. Aí ele chegou lá, bravo, e falou assim: olha, eu não gostei que você falou comigo de manhã. Como assim você falou que eu não quero trabalhar? Você está me chamando de vagabundo? Eu falei: não é isso que eu quis dizer. É que você não entendeu a atividade. Aí ele começou a falar mais bravo comigo, mais bravo, vinha para cima de mim. Eu percebi que não ia dar bom, porque o apelido dele é Thor. Aí eu falei assim: eu acho que é melhor não. Mas dentro de mim eu estava pensando: quem que é esse cara para vir aqui me enfrentar? Quem que ele está achando que é? Aí veio um colega meu, magrinho, que estava comigo. Eu falei assim: puxa, se eu sair na porrada aqui, eu vou apanhar junto com ele, não vai dar nada. Aí eu bati no ombro dele e falei assim: olha, você está nervoso. Continua sua rota, seu trabalho, e depois a gente conversa. Eu não vou trabalhar hoje não, você quer saber? Eu estou com uma dor no ombro aqui e vou pegar um atestado para me provocar, porque eu precisava dele para fazer as atividades. E aí ele falou assim: você quer saber? E se quiser, leva a moto, deixa a moto lá no posto, para me prejudicar. E aí isso me irritou, me deixou irado.
Tudo bem, cheguei na empresa, liguei para o meu chefe, falei, olha, quando essa situação assim assada, ele falou, manda por justa causa, você foi ameaçado? Eu falei, foi, eu me senti ameaçado. Eu me senti muito ameaçado. E aí ele falou assim, então manda embora por justa causa. Aí eu pensei bem, puxa, justa causa? O cara já queria me pegar aqui dentro. Se eu mandar por justa causa, ele vai me pegar amanhã. Eu falei, chefe, eu acho que é melhor não, né? Eu acho que é melhor dispensar ele de boa, porque eu não sei, né, o dia de amanhã, ele pode vir aqui na frente da empresa, me pegar. Fiquei uma semana mudando o horário de chegada na empresa, depois de mandar ele embora. E quem mandou ele embora, eu pedi para outra pessoa dispensar ele, e falou, o cara tá bravo ainda com você. Enfim. Nesse grupo de WhatsApp, tinha todos os ex-funcionários e funcionários da empresa, menos ele. E o pessoal não perdeu a oportunidade. Ô Felipe, coloca o Thor aí no grupo, coloca o Thor aí, não sei o quê. E eu sempre levei na brincadeira. Eu falei, não, o cara quer me bater, porque eu vou colocar ele no grupo aqui para saber da minha rotina. Sempre levei na brincadeira. Até que eu percebi que toda vez que eles queriam me zoar, eles falavam sobre o Thor. E aí, orando, falando com Deus, Deus me incomodou. Falou, liga para o Thor. Liga para ele e peça perdão a ele. Aí nessa hora, não sei se vocês, os meninos da tecnologia, sabem disso, mas de realidade virtual, colocar um óculos. Nessa hora, quando eu estava orando, parece que uma parede subiu na minha frente assim, escrito orgulho, de realidade virtual. Uma parede gigante. E estava escrito assim, com um monte de post-it, escrito assim, mas foi ele que me ofendeu primeiro, foi ele que não entendeu a atividade do trabalho, eu vou ligar para ele, eu era chefe dele, tinha que me obedecer. E aquela parede estava bem sólida. Aí o Senhor falava assim, mas perdoa, e para você perdoar, você vai pedir perdão para ele primeiro. E aí eu liguei para ele, eu falei, Ricardo, como é que você está? Ele demorou para responder, eu mandei mensagem. E aí ele demorou para responder, uns 15 minutinhos, ele falou, oi Felipe, tudo bem? Eu falei, tudo bem, queria falar com você uma coisa, aquela parada que teve no trabalho, eu queria pedir perdão para você. Aí ele falou assim, demorou para responder, eu falei, acho que o cara vai me xingar, tudo quanto é nome, né? Aí ele falou, não Felipe, tranquilo, aquilo lá acontece, é coisa de trabalho, bola para frente. Nossa, quando eu vi aquilo, aquela parede que eu tinha construído do orgulho se desmanchou na minha frente. E o mais interessante é que depois eu fui perguntar para ele, e aí, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, estou parado. O meu ato deixou o cara desempregado. E Deus estava tratando comigo para eu poder pedir perdão e liberar perdão. Por mais que eu tinha me sentido ofendido, eu causei mais mal para ele do que ele para mim. E aí, conversando com ele, eu falei, você está parado? Vem aqui, vamos tomar um café. E ele veio tomar um café. Eu falei, cara, eu estou precisando de gente para trabalhar comigo. Você quer trabalhar comigo? Ele falou, opa, Felipe, você me dá uma oportunidade? Eu falei, é claro que dou. Contratei ele. Ele já está 2 meses comigo. Já promovi ele para técnico, por mérito. Não é por peso, por mérito. E tive a oportunidade de tirar uma foto com ele e postar no grupo de WhatsApp. Já faz 2 meses que o grupo de WhatsApp está que nem água de dengue, parado. Ninguém mais me zoa. E aí, eu ia colocar a foto, mas aí eu não quis expor ele porque eu não pedi autorização. Por isso que estou usando o apelido Thor, porque vocês vão encontrar um monte de Thor por aí. E aí eu achei interessante porque Jesus, quando subiu na cruz, quando estava sendo crucificado, quando estava ali na sua
no seu momento mais crítico de dor, de sofrimento, não era ele que tinha que pedir perdão para nós. Era nós que deveríamos pedir perdão para ele. E ele orava: perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse mesmo amor que Jesus sentiu, tocou no meu coração. Eu sei que foi um momento assim, pouco perto do sacrifício de Jesus, mas esse mesmo amor me contaminou para poder perdoar, para poder pedir perdão. Então, eu queria hoje trazer isso para vocês, essa questão do perdão. E aí eu já posso convidar o Davi para tocar, porque eu combinei com o Davi que ele ia tocar comigo aqui. Mas eu queria que vocês entendessem que sem o amor de Cristo é impossível perdoar. Eu tenho certeza que se eu não tivesse Jesus no meu coração, eu tenho certeza que se eu não tivesse aceitado o amor e o sacrifício de Jesus, eu nunca mais ia olhar para a cara desse cara. Eu não ia me sentir feliz numa manhã de domingo. Eu não ia ter um bom convívio com a minha sogra. Talvez eu nunca ia entender a questão de pedir perdão, liberar perdão, ou até mesmo receber o perdão, que a gente acha que é mais fácil. Eu gostaria que vocês entendessem, assim como a Bíblia repete várias vezes, perdoe, peça perdão a Deus, mas aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão, aprenda a receber esse perdão de Deus, aprenda a deixar Deus encher o seu coração de alívio, de cura e de libertação através do perdão. Amém? Eu queria orar por vocês. Pode abaixar a cabeça, fechar os olhos. Eu não sei se hoje você veio aqui para ouvir uma palavra de reconciliação, de entusiasmo, mas hoje Deus tocou no meu coração de falar sobre perdão, assim como eu tenho preparado nas últimas semanas. Eu não sei se você veio aqui hoje procurar o perdão de Deus. Eu não sei se você veio aqui hoje procurar o perdão de uma outra pessoa. Não sei também se você veio aqui para poder aprender a liberar o perdão para outra pessoa. Talvez Deus tenha te incomodado, assim como me incomodou naquele episódio com Thor. Talvez você tenha essa parede de resistência, de orgulho, assim como eu tive. Mas eu quero declarar aqui para você essa manhã: o amor de Deus é muito maior que essa parede. Ele é muito maior que esse orgulho que nós mesmos construímos para nós. E Ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar ao ponto de você entender o amor dEle, para você imitar esse amor dEle perdoando. Ele quer que você aprenda com Ele, não é com o Felipe, não é com o pastor, não é com o seu irmão do lado. Ele quer te ensinar a perdoar com a mesma intensidade que Ele te perdoa, ao ponto de subir naquela cruz, um sacrifício santo, perfeito. Ele não merecia estar lá naquela cruz. Era para eu estar lá, era para você estar lá. Um justo derramou sangue por você. Ele foi lá para derramar o sangue, para perdoar os seus pecados, perdoar as suas ofensas e construir uma ponte de relacionamento com Deus. E essa ponte nos ensina a imitar a vontade de Deus. E não tem sentido
a gente pedir perdão para Deus se a gente não imitar o perdão de Deus. Então, irmãos, gostaria muito que vocês entendessem que o amor de Deus é revelado no perdão, no primeiro passo do pedir, no segundo, de liberar, e no terceiro, de receber esse perdão maravilhoso de Deus. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, quero te louvar, Pai, quero te engrandecer, porque o Senhor nosso Deus vivo, o Senhor nosso Deus que deu o seu Filho amado por nós naquela cruz, ó Pai. Ó Deus, teu Filho quando estava lá naquela cruz, sendo castigado, humilhado, uma das poucas palavras que saía da boca dele, Pai, foi: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ó Pai, obrigado pelo perdão que o Senhor trouxe para nós naquela cruz, ó Pai. Obrigado, Pai, porque através do sangue de Jesus hoje somos livres da condenação, Pai, que era para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, o seu amor é incondicional, Pai. Obrigado porque através do teu Filho amado Jesus, Pai, hoje podemos entender esse amor, Pai, esse perdão que o Senhor nos deu. E o Senhor também quer que exercemos esse amor, Pai, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, na nossa roda de amigos. Pai, nos ensine a perdoar, Pai, na mesma intensidade que o Senhor nos perdoa, Pai. Nos ensine a perdoar, Pai, a ponto de entender que o seu amor sobressai em tudo, Pai. Obrigado, Pai, por esse culto, obrigado pela essa palavra, que encontre lugar em nossos corações e possamos aprender com o Senhor, Pai, que o perdão é o teu amor, que perdão é uma perda que se transforma em ganho, ó Deus. Ó Deus, nos ensina que, apesar de nos sentirmos vulneráveis a quando pedimos perdão, Pai, mas o Senhor nos dá o ganho, Pai, ganho de cura nas nossas almas. O Senhor nos dá alívio, Pai, em nossas almas. O Senhor nos dá libertação em nossas almas. Obrigado, Deus, porque Tu és o nosso Deus vivo. Tu és o nosso Pai que perdoa todos os dias. Obrigado, Pai. Que nos dê uma boa semana e um bom domingo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.